ponto de vista da ciência, os indivíduos homossexuais e heterossexuais não são diferentes, mas no meio cultural, a convivência no mesmo ambiente social difere, não só pelas próprias diversidades de cada um, mas sim pelo preconceito que está impregnado na nossa sociedade ao longo dos anos. Por exemplo, a heterossexualidade é benquista culturalmente, enquanto tudo que se difere dela como a homossexualidade sofre de controle aversivo. Mesmo depois de tanto tempo com a evolução e estudos adquiridos, homossexuais continuam sofrendo de discriminação e preconceito por causa das suas orientações, sendo elas afetivas e sexuais. Essa discriminação e preconceito são chamados de homofobia, que hoje é considerada crime. Estudos apontam que ela é nutrida por falta de conhecimento sobre a diversidade da população, da falta de aceitação pela mudança e pela busca do padronizado. São gerações que não foram educadas para o diferente, e sim educadas a temê-lo ou reprimi-lo. Por isso que é tão difícil a aceitação, e principalmente a própria aceitação para muitos. Sendo outro fator que também tem grande influência perante a homofobia é o machismo cultural. Esse machismo que tem como visão de que o homem é superior à mulher. Qualquer personalidade ou atitude que se assemelhe ao feminino ou a mulheres é visto como algo ruim pela população em geral, enquanto todo ato e personalidade considerada masculina ou de homem é vista como correto. O que gera a ideia de que para diminuir a homofobia deve-se passar por um processo de desconstrução sociocultural. Para que isso ocorra, o auxílio de profissionais como da área de psicologia é de extrema importância para a nossa sociedade. Há mais de 20 anos, o Conselho Federal de Psicologia formalizou em uma das suas resoluções que a sexualidade faz parte da identidade de cada ser humano, que não é caracterizado como uma doença, um distúrbio. E essa resolução fez também com que fossem pedidas medidas terapêuticas que adotassem ações opressivas ou tratamentos não solicitados. Há pouco tempo, a gente teve uma discussão no nosso âmbito político sobre a cura gay, onde tem uma escritora e psicóloga especializada em sexualidade, Marisa Lobo, que argumenta que a retirada da homossexualidade da classificação internacional de doenças ocorreu em 1990 e foi feita por uma votação. Ou seja, não tem o porquê a busca para uma cura de algo que não é uma doença. E para ela, a ciência ainda não tem um entendimento do que é homossexualidade. E que cabe ao profissional da psicologia acolher a demanda trazida para o seu consultório, livre de preconceitos, e considerar que a conduta homoafetiva não é algo patológico, é uma manifestação comum e universal da sexualidade humana. A psicologia defende historicamente que os homossexuais e as expressões trans não estão ligadas a patologias, e que a psicologia, por estudar acontecimentos e movimentos sociais e individuais, tem um papel fundamental na luta contra o preconceito e na criação de algumas práticas inclusivas. E nessa mesma resolução, no artigo 2, sobre a atuação de psicólogos, diz que os psicólogos deverão contribuir com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento da discriminação contra aqueles comportamentos ou práticas homoeróticas. A terapia afirmativa é uma abordagem que oferece aos pacientes LGBT o absoluto respeito por sua sexualidade, cultura e estilo de vida, né? É uma abordagem que tem a sua base teórica na homofobia e não na homossexualidade, porque é a homofobia principal responsável pelos conflitos vivenciados pelos homossexuais. É a homofobia que traz os maiores traumas e as maiores questões, né, na vida da população LGBT. Então, dentro dessa terapia, o psicólogo ele se propõe a afirmar, né, que heterossexuais e homossexuais não são cognitivamente diferentes, mas que sim, a discriminação é muito mais adoecedora e aversiva, né, dos heterossexuais para os homossexuais, e daí acaba com que a população LGBT sofra e fique psicologicamente abalada. A abordagem centrada na pessoa foi desenvolvida por Carl Rogers
e inaugurada dia 11 de dezembro de 1940. E ela foi baseada em 3 princípios filosóficos. O primeiro deles é o humanismo, o qual dá valor ao indivíduo independente da sua raça, etnia, posição social e hoje também orientação sexual e identidade de gênero, entre outros. O segundo deles é fenomenologia, que procura conhecer as experiências que aquele indivíduo teve, porque ela influencia diretamente no modo dele enxergar o mundo e no modo dele tomar decisões para si. E o terceiro e último é o existencialismo, que é a procura do questionamento sobre a existência humana. E esses 3 princípios filosóficos juntos formam a abordagem centrada na pessoa, que tem como seu principal objetivo fazer aquela pessoa se sentir melhor consigo mesma. Sobre a postura do psicólogo, devemos ter uma postura não crítica e de aceitação, para que a gente consiga trocar expressões com o nosso paciente. Quando o nosso paciente é LGBT e o terapeuta é hétero, pode acontecer de o paciente não conseguir se expressar tão bem por medo de ser julgado. Então, a nossa audiência, o nosso comportamento deve ser não punitivo. Quando eu digo nosso comportamento, eu digo na parte da fala, sabe? A gente não pode emitir falas punitivas nem julgatórias, mas a gente também tem que cuidar das nossas expressões corporais, porque o nosso não verbal fala muito também. No momento do atendimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa ser treinado, qualificado também, mas além disso entender as questões socioculturais que atravessam no meio LGBTQ, que não são realidades vividas por pessoas héteras, mas a gente precisa saber que isso existe, a gente precisa saber lidar com isso e conseguir trabalhar questões importantes, para que não haja essa limitação por conta do cliente ou do terapeuta. A gente precisa criar um elo e mostrar para o paciente que sim, ele é importante e que todas as pautas que ele está nos trazendo não vão ser julgadas naquele momento. A gente precisa de um espaço acolhedor para ele. Outra questão. Caso o meu paciente seja LGBTQ e eu seja uma pessoa heterossexual, o meu paciente pode ficar pensando o que eu penso sobre a homossexualidade e talvez ele possa não conseguir se abrir achando que eu posso ser algum terapeuta reparativo, algum terapeuta que vai propor a cura gay, sabe? Então a gente precisa sempre se posicionar a favor do movimento LGBTQ no momento do nosso atendimento. A gente precisa deixar o nosso paciente confortável e ciente que todas as questões trazidas por ele fazem parte e vão ser ouvidas com importância. Outra coisa, sobre a revelação da identidade sexual do psicólogo. A gente tem que sempre pensar se isso vai ser um benefício ou um malefício na hora do atendimento. Mas caso o paciente pergunte, com certeza a gente pode falar. Entretanto, a revelação ou não deve ser muito pensada, considerando todo o caso clínico do paciente e tudo que envolve. Então é isso. No geral, a gente precisa ser pessoas não julgadoras, acolhedoras e entender as questões socioculturais do LGBTQ antes de tratar paciente desse modelo. E é interessante considerar que um cliente homossexual, ao ser atendido por um psicoterapeuta também homossexual, mesmo que ele não revele a sua orientação sexual, porque não é o papel do psicólogo informar a sua orientação, o paciente pode sentir-se mais à vontade, crendo que o profissional não irá julgá-lo por sua orientação sexual. Mas acredito também que o profissional da psicologia que está realizando o atendimento pode ter preocupações se consegue atender ou não o caso. Porque ele pode ter vivido essas vivências que o seu paciente está passando e isso pode dificultar na condução do seu atendimento. Porém,
se ambos estiverem confortáveis com isso, tal semelhança de orientação sexual e cultural, que se refere à cultura LGBTQI+, pode ser de grande ajuda para a criação do vínculo terapêutico com o paciente. A empatia. Além do fato de que o paciente pode se sentir mais confortável para relatar a sua história, e por não precisar explicar os mínimos detalhes da sua vida como homossexual. Porém, a minha preocupação também, que eu lendo bastante sobre isso, porque eu sou um futuro psicólogo, estou estudando para me tornar um futuro psicólogo, sou um homem gay homossexual. E também eu não sei como lidar, não sei se eu vou saber lidar com o paciente quando acontecer isso nos atendimentos, porque também eu precisei fazer terapia para entender, faço terapia até hoje, e alguns pontos ainda me pegam. Então, de repente, se o paciente vier me falar sobre algum aspecto específico e aquilo me machucar também, eu não saberei como lidar com isso. Então, eu acho que o papel do psicólogo em relação à terapia com seus pacientes é bem complexo, assim, né? Porque tem as suas vivências junto com a vivência do paciente, mas eu acredito que isso ajuda muito também, porque aí ambos vão poder ter uma conversa mais clara, o paciente vai poder expressar todos os seus sentimentos, todas as suas angústias, todos os seus medos, todos os sentimentos que ele sente no momento sem ser julgado. Porque não que um psicólogo heterossexual vai julgar, porque não é o papel do psicólogo julgar, mas o paciente já pode ir com esse sentido de se sentir julgado. Então eu acho que quando eu fui fazer minhas terapias no início, eu também me senti, eu pensei que quando eu explicava para as situações, eu achava na minha cabeça que o psicólogo poderia me julgar pelas minhas atitudes, ações, mas não. Mas eu acredito que ambos tendo a mesma vivência, a terapia pode ser mais confortável. Sobre as políticas para a comunidade LGBT. Faz muito tempo que a comunidade LGBT vem lutando pelos seus direitos e por políticas específicas, mas isso se intensificou depois dos anos 70, né, onde o número de casos de HIV cresceu muito no país, e a população começou a culpabilizar a comunidade LGBT pela disseminação do vírus. Foi aí, né, que o Estado começou a olhar para essa comunidade, para essas pessoas, como realmente pessoas que precisavam de políticas específicas, tá? Durante muito tempo, durante anos, a população LGBT vem lutando por políticas e pelos seus direitos, mas a gente vive em uma situação onde política e religião elas se misturam, e a comunidade em si vem lutando contra o preconceito institucionalizado. Tá? Somente em 2011 que foi criada uma portaria para instituir a Política Nacional de Saúde para a comunidade LGBT. Tá? E essa vem trazendo consigo o reconhecimento, né, das demandas específicas dessa população no âmbito do SUS, e, né, considerando que todos os brasileiros devem ter acesso sem discriminação, considerando também as peculiaridades dessa população, as demandas específicas que essa comunidade tem na rede pública, né, tanto na parte de saúde física quanto na parte de saúde mental. Considerando também que essa população não tenha somente saúde, mas também qualidade de vida, né? E principalmente reduzindo o preconceito institucionalizado, né? Quebrando assim cada vez mais os preconceitos voltados a essa população.